Irmãos, William, já colocou aqui para mim, obrigado. Nós estamos aquela série sobre emoções saudáveis e eu estive há 2 semanas para cá, falei sobre amargura, um cadeado na alma. A semana passada esteve cá o irmão Oshai Adriano com uma palavra escatológica, uma palavra forte, oportuna para a vida da igreja. E eu estava a orar e pedi a Deus alguma orientação. Fiquei lutando essa semana com o texto que eu ia pregar hoje. Foi quando então, enquanto lutava, e o Senhor, com muitos textos, o Senhor me trouxe esta palavra de Tiago, capítulo 1. Então hoje eu quero falar sobre corações à prova de novo. Corações à prova de... Ok. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E como os irmãos já sabem, eu sempre começo a falar com os irmãos fazendo perguntas. Então hoje não vai ser diferente. Emoções saudáveis. Depois do que nós falamos aqui sobre a amargura, como você está nesse campo? Como está o seu coração em relação às amarguras, aos ressentimentos? Como é que está isso aí dentro de você? Como é que você está a gerir isto? O Chay falou aqui coisas muito interessantes. Eu quando não venho, aliás, eu estive com a Madalena e alguns irmãos da junta. Na semana passada cultuamos no entroncamento. O irmão Bernardo Pumba, o diretor dos homens, o irmão Augusto, Manuel, irmã Thalia, a conselheira Teresa Leitão, não é? Fomos ao entroncamento, estamos lá a ver algumas coisas da nossa missão do outro lado, e o Guia Alegre vai lá agora para a semana, também para dar uma olhada, e depois então é que vamos comunicar à igreja sobre os planos que estamos tendo com o entroncamento. E os irmãos a igreja está a crescer, estão animados lá, e continuamos a orar para Deus nos mandar obreiros, né, para segurarem aquela obra lá, que pronto, eu só consigo ir uma vez para ministrar ceia, então preciso de um obreiro lá para cuidar da igreja ali, não é, permanente. Então a igreja continua orando para Deus mandar os ceifeiros. Estamos a fazer contato agora com o Brasil para ver se mandamos alguns para fazer teologia. Eu estou à procura, aqui a lei ficou pelo caminho, quem sabe? Preciso aí de alguns candidatos, né? Os jovens agora só querem fazer engenharias, direitos, psicologias, ninguém quer fazer mais teologia, doutora Gentil. Temos que ver isso. Economista na Iônica, tá bem? Quem sabe? Preciso de 2 candidatos. Preciso de 2 guias. Tem que me dar pelo menos 2 candidatos para ver se a gente consegue fazer aqui as coisas para mandarmos aí pelo menos 2 para o Brasil. Quem é? Zul? Souza? O Adão? Pronto. Então precisamos. E além de trabalho, precisamos levantar talentos. E, estamos agora de olho na margem sul. O curso teológico hoje, no meu tempo eram 4 anos, ainda fiz 4 anos, hoje já são 3 anos só. Se a gente conseguir mandar lá 2 para fazerem, né, um bacharel em teologia, são 3 anos, passa rápido, vem para cá e um no entroncamento, outro na margem sul, outro no outro ponto, não é, Paulo? Ali em cima, então estamos a precisar de obreiros. Então os jovens que quiserem fazer teologia para serem pastores, eu sei que não dá dinheiro, mas pronto, né? Hoje as pessoas estão a olhar, as mães estão a falar, esse curso é para dar dinheiro, os pais estão a falar agora sim,
Mas agora vou fazer pedagogia. A primeira coisa que vem na cabeça do pai, não tem dinheiro nesse curso. Nem assim. Então, agora a moda é as aeronáuticas, viagens. Como é que é esse curso de pilotagens e não sei quantas? Essa é a aspiração dos jovens agora. Se não, e agora os pastores? E ali? Os pastores. Precisamos de pastores. Então, está lançado o desafio, Emanuel. Ele está assustado, eu? É você mesmo. Precisamos dos jovens. Os mais velhos não querem ir, já estão, né? Essa idade demais, o pastor não dá mais para ir. Mas os jovens que estiverem interessados em estudar teologia devem me consultar, para a gente elaborar um plano e ver se conseguimos pelo menos 2 vagas no Brasil para fazer um curso teológico. Está lançado o desafio. Isso inclui o guia Alex se retomar. Não é? Eu estou dizendo. Né? Meus irmãos, nossas Bíblias, Tiago, capítulo 1, o verso 2 ao verso 12. Tiago, capítulo 1, o verso 2 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-nos com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o vício e cai, sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Palavras do Senhor. Oremos. Deus nosso Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tem chegado a hora da ministração da tua palavra. Senhor, hoje vamos falar sobre provações. E certamente há muita gente lutando, pelejando, Senhor, nesta vida. Que essa palavra traga refrigério, essa palavra possa trazer sossego, serenar as emoções e garantir a certeza do teu cuidado, Senhor, para com o teu povo. Receba o louvor da boca do teu povo e a meditação do nosso coração, por haver Jesus morrido na cruz do Calvário em nosso lugar. Com gratidão, oramos assim. Amém. Amém. Meus irmãos amados, corações à prova de abalos. É sobre isso que vamos conversar.
Então eu gostaria que você me ajudasse com a pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela assim, sinceramente, como está o teu coração? Segunda pergunta, teu coração está a resistir às provações da vida? A palavra abalo significa trepidação, tremor, emoção forte e inesperada, comoção, baque, perda da firmeza, enfraquecimento. Às vezes, o abalo pode ser tão forte que destrói até mesmo as estruturas. Todos nós, com mentes esclarecidas, nos lembramos do que aconteceu a 11 de setembro de 2021, quero dizer. 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América, o maior atentado terrorista da história do país. Quando vimos as imagens das torres gêmeas com fogo e fumaça, e na sequência a queda dos lindos arranha-céus de Manhattan, o que resultou em 2.996 mortos e quase 6.300 feridos. A dimensão deste ataque deixou para sempre todo mundo chocado, porque há coisas que acontecem e nos chocam. Há coisas que acontecem e nos assustam. Há coisas que acontecem e nos deixam de fato baqueados. Então o mundo ficou chocado com aquele abalo terrorista. O mundo inteiro entendeu que as coisas que parecem ser tão grandes, tão fortes, impenetráveis, podem ser abaladas e destruídas. Essa é a percepção com que ficamos diante deste ataque que os americanos enfrentaram. Na caminhada cristã, irmãos amados, todos nós enfrentamos momentos em que tudo parece sair do lugar. Tivemos ontem no retiro, e meus irmãos, eu insisto em dizer que muitas vezes nós julgamos ou avaliamos o outro pelo sorriso que demonstra ao adentrar os portões da igreja. Aquela irmã é simpática, mas lá dentro a gente não sabe o incêndio que ela está enfrentando dentro dela. Avaliamos as pessoas pela maneira como elas se vestem, linda, maravilhosa, mas não sabemos que ela tem um peito queimando, com muitíssimos problemas. Daquelas coisas que você ouve e fala assim, meu Deus, quando você pensa que já ouviu tudo, vem outra cassete. E vimos isso ontem. Vejam os irmãos. Situações inesperadas, perdas, crises.
e desafios intensos nos fazem sentir como que se estivéssemos passando por terremotos espirituais. E eu vou perguntando aos irmãos, qual foi a sua pior dor? Qual foi a sua pior experiência dolorosa? A sua maior frustração? No entanto, a Bíblia nos mostra que Deus permite esses abalos não para nos destruir, mas os abalos que Deus permite em nossa vida visam nos maturizar, visam o nosso crescimento, visam o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, meus irmãos amados, e não para nos destruir. E as palavras de Tiago, aqui, irmão de Jesus, nos chegam aos ouvidos como lufada de ar fresco. Tiago afirma que ter a mesma experiência hoje é possível para qualquer cristão. Ou seja, quaisquer que sejam as tribulações exteriores ou tentações interiores, por meio da fé em Cristo Jesus, podemos obter vitória. O que Tiago está a dizer aqui, eu gostaria que você dissesse ao seu irmão que está do seu lado. Diga assim: meu irmão querido, para que saibas, serás provado nesta vida, até Jesus vier te buscar. Então prepara-te. Prepara-te. Então aqui eu começo a entregar as lições. O resultado dessa vitória sobre as provações é a maturidade espiritual. Coloca aqui para mim, em primeiro lugar, um coração à prova de abalos alegra-se apesar das provações. Um coração à prova de abalo alegra-se apesar das provações. Olha aqui o que Tiago vai dizer no verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Parece uma contradição. Como é que eu vou me alegrar diante de uma provação? Como é que eu vou estar alegre diante de alguma coisa que drena a minha energia, solapa a minha paz, rouba o meu sono? Como é que eu vou ter alegria? E a palavra aqui que Tiago usa para provação, no grego vem do verbo dokimazo. A palavra dokimazo aqui significa testar. Essa palavra ela é emprestada dos ourives, quando eles vão depurar o ouro. Aquele processo em que ele põe fogo no metal para que ele possa tirar tudo aquilo que são excessos, uma espécie de purificação do metal. Então o fogo tem essa capacidade, ele aquece o quanto puder queimar e depois separa o ouro puro da escória. É a palavra que Tiago usa aqui para a provação, vem do verbo dokimazo, testar. Então, irmãos queridos, quando Deus envia a nós uma tribulação, uma provação, Ele está fazendo o quê? Está nos testando para o nosso amadurecimento. Ele está nos testando para tirar de nós toda a impureza, tudo aquilo que atrapalha a nossa relação com Ele. A igreja está me entendendo? Por isso é que você é provado. Por isso é que você é provado. E eu sei que tem gente aqui passando momentos muito difíceis. Tem gente lutando. Tem gente que se abrir a boca para contar a história, dá vontade de chorar. Eu sei. Mas a experiência que você está a viver, o Senhor está a dizer: ei, eu
apenas tentando te fazer crescer, te fazer amadurecer. Quando você ganha essa compreensão, então você amadureceu. É isso que Tiago está trazendo para nós. Então você amadureceu. Está aqui, vejam os irmãos. Então Tiago diz que haverá provações. A questão não é se vamos passar por várias provações, mas sim quando isso vai acontecer. A pessoa que espera uma vida cristã fácil terá uma grande decepção. Eu sei que tem muita igreja aí a ensinar um falso evangelho. Vinde a mim e vocês nunca mais terão problema. Aonde? Quando? Como? Explica-me bem. E a impressão com que fico é que quando você se confessa, parece que os problemas que você tinha lá atrás, quando você vira cristão, parece que duplicam. A coisa fica mais estreita, fica mais complicada. Então é isso que nós estamos a ver aqui. Olhem os irmãos. Então a vida cristã não é uma vida de facilidades. Parece que os cristãos experimentam as piores, as maiores provas que possam surgir nesta vida. Essa semana anunciaram no jornal que a China prendeu 30 pastores por causa da pregação do Evangelho. 30. Saiu uma lei que não se podia pregar mais o Evangelho nas redes sociais. E nós que somos cristãos, que obedecemos a Deus e não aos homens, e os 30 pastores estão agora presos por causa do Evangelho. É isso aqui. Vão presos, são torturados e colocados em campos de concentração. Está aqui. Jesus avisou aos seus discípulos que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo disse aos seus convertidos: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós estamos a fazer uma travessia. E no trajeto há perigos, meus irmãos amados. Só que viaja de avião, está onde aí? Quando passa naquela região do Saara, né? A coisa trepida. Vai ler um pouco aí sobre o famoso Triângulo das Bermudas. Os camaradas, os aviões que já escaparam ali, que já naufragaram aí. Irmãos, a coisa é complicada. E Paulo está dizendo várias tribulações. E tem aqui irmãos e irmãs neste dia que estão vivendo exatamente várias tribulações. Uns o casamento está por um fio. Os outros, os filhos, não querem mais saber de obedecer os pais. Uns estão tendo problemas no trabalho, ou porque tem ou porque não tem. São várias tribulações. É isso aqui. Mas o detalhe é: temos que estar alegres. Por quê? Satanás luta contra nós. E o mundo se opõe a nós, tornando a nossa vida uma batalha. Mas apesar disso, nós precisamos estar alegres, porque o Senhor também prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Séculos sem fim. Um cristão não passa pela provação da vida sozinho. O Senhor lhe acompanha. O Senhor trajeta com ele na existência desta vida. Ele trajeta com o Senhor. Por isso que o Salmos 23 vai dizer o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra
da morte, não temeria mal. Por quê? Porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É a companhia do Senhor. É a presença constante do Senhor trajetando com você. Pastor, quero mais uma prova de que Deus não me abandonou. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor manda 2 seguranças, 2 amigos para caminharem com seus filhos em cima desta terra. Por isso é que o mundo não percebe quando mesmo nós passando momentos difíceis, mas temos uma paz, aquela paz que excede toda a compreensão humana. Nós temos essa paz. E a paz não é algo que se conquista, é algo que nos é dado, porque é uma virtude do Espírito Santo. Tempos difíceis nos ensinam a perseverar. A W. Tozer diz que Deus fará com que nos desapeguemos desta terra de algum modo. Do modo fácil, se possível, do modo difícil, se necessário. Olha que interessante. Se possível, do modo fácil. Mas aqui entre nós, meus irmãos, na sua maioria das vezes, o Senhor nos coloca na segunda opção. Ai, não está mesmo. Quem já ficou angustiado a ponto de pensar, desta vez eu não escapo? É isso aqui. Todos nós temos um limite. Todos nós temos. Então, um coração à prova de abalos, ele se alegra a despeito das provações. Por isso eu perguntei inicialmente, como está o teu coração? Se ele está a resistir à provação dos dias de hoje. Mas em segundo lugar, vejam lá, um coração à prova de abalos, ele é paciente nas tribulações e entende o agir de Deus. O versículo 3, olha lá. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem o quê? A oportunidade de crescer. Saber é um verbo transitivo. Aqui os especialistas em português. Saber, aqui, é um verbo transitivo. E significa compreender qual é o propósito das tribulações. Nossa fé sempre será provada. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, ele o provou a fim de aumentar a sua fé. Deus sempre nos prova para fazer aflorar o que temos de melhor. E Satanás nos tenta a fim de aflorar o que temos de pior. Quando nós somos provados, resistimos à provação, podemos até chorar, podemos até baquear, mas mantemos a nossa confiança no Senhor. Deus está extraindo de nós o melhor de nós. Mas quando nós somos tentados e começamos a murmurar, perdemos a fé, a esperança de que Deus vai agir, o diabo está tentando matar a nossa fé. A aprovação da nossa fé mostra que somos verdadeiramente nascidos de novo. Todos aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento vão passar pelo vale da sombra da morte. Vão experimentar momentos muito difíceis. E alguém pergunta, pastor, e você que prega com essa força toda e as suas lutas? Quer saber? Tem tempo para ouvir? Diga aí, todos nós lutamos. Todos nós lutamos. Todos nós passamos por tribulações, momentos difíceis. Mas olhem aqui o texto, continua. Vejam os irmãos.
Nossas provações trabalham em nosso favor e não contra nós. Nas palavras de Paulo, vejam lá, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Se eu chegar aqui e dizer, ei, irmão, você também, toda hora só, muitos mimos, essa tribulação, se sente ofendido. Mas Paulo está a dizer que as tribulações, elas são momentâneas, ou seja, ela tem dias para chegar, tempo para permanecer e tempo para bater retirada. É o que Paulo está propondo aqui. Então, agora, o que eu não sei, e a Bíblia vai dizer, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como? Agora, um dia de tribulação, meus irmãos, não vou falar só, não, um dia só. Mas eu quero saber como é que você se comporta quando você está em crise. Como é que você se comporta? Você tem amigos com quem você pode dividir as suas dores? Eu nem desligo mais o meu telefone, deixo só no silêncio. E muitas vezes ele toca de madrugada, quando a gente vê a chamada. Se está ligado essa hora, a chapa está quente, a gente já sabe. Porque às vezes precisamos de alguém para dividir as batalhas, para dividir as lutas, para dividir as dificuldades, para partilhar e orarmos uns pelos outros. Vejam os irmãos, está aqui. Quando o cristão aprende a esperar no Senhor, Deus faz coisas por ele. Abraão adiantou-se ao Senhor e coabitou com Agar e trouxe a grande tristeza ao seu lar. Deus lhe prometeu um filho. A mulher, desesperada, pressionou e ele atendeu o pedido e sabotou todo um plano que Deus tinha para a vida deles. No sentido de que o seu lar enfrentou situações muito complicadas. Quando Deus decidiu provar Abraão, sabe, da promessa até o cumprimento, Abraão esperou quantos anos? 25 anos para o cumprimento da promessa. Perguntei daí, você está esperando no tempo certo? Ou está se precipitando nas decisões e nas escolhas? Porque a nossa falta de paciência nos empurra para problemas ainda maiores. Porque se eu sou paciente nas tribulações, automaticamente eu entendo que a minha vida não está sob o meu comando, mas está sob o comando do Senhor. Essa é a proposta do Evangelho. É que sendo paciente na tribulação. Vejam os irmãos, Moisés se antecipou e assassinou um homem e passou 40 anos cuidando de ovelhas a fim de aprender a ser paciente. Abraão esperou 25, Moisés esperou 40 anos. Nós somos muito ansiosos. Sabe que a palavra grega aqui para ansiedade é turbazo. A palavra turbazo, eu expliquei ontem no retiro, a palavra turbazo significa rasgar no meio. Um pega na cabeça, o outro pega nos pés e puxa. Já pensou? É turbazo. Qual é o remédio, pastor, para vencermos essa tribulação? É ser paciente. Na certeza, na esperança de que Deus, ao seu tempo, Ele vai agir em nosso favor. É isso aqui. Mas
ele prossegue. Vamos lá, mais um pouco. A única maneira do Senhor desenvolver paciência e maturidade em nossa vida é por meio das tribulações. Não tem outro caminho. Diga aí, vai lutar. Mas tenha certeza, o Senhor é contigo. É isso que vai nos dar um alento na caminhada. Eu não vou dizer aqui, irmãos, a partir de agora a vossa vida será de plena tranquilidade. É falso esse evangelho. Ontem rimos, né? Enquanto ouvíamos os testemunhos, damos risadas. Porque afinal de contas percebemos que nós também temos carência. É uma irmã que contou que lhe faltou combustível no carro, não tinha nem um tostão. E é uma grande serva de Deus. Aí vem aquele falso evangelista, essa irmã não tem fé. Cadê os que tem multibanco aí? Os jovens que não trabalham. E naquele dia falam assim, pai, toca só no coração do meu pai para mandar só alguma coisa. E quando você vai testar o cartão, não sai nada. Deus não toca no coração do pai. Naquele dia, o salário cai no dia tal, está na conta. E você fazendo os planos, chega no dia, ou o chefe não transferiu, ou deu problema no sistema de transferência. A verdade é que o dinheiro não, e os planos vão por água. Isso não acontece só com mundanos. Isso acontece também com gente que ama e teme ao Senhor. Está aqui. Então, a ideia de Tiago é que você não cresce na fé ouvindo sermões. Você não cresce na fé lendo a Bíblia. Tá? A sua maturidade espiritual, ela vem por meio das tribulações. Por isso tem que ter paciência. Mas vamos continuar mais um pouco. Coloca para mim, William. Terceiro, um coração à prova de abalo é um aluno na escola da... O que é fé, irmãos? Olha a palavra fé. Emuná. Palavra aqui para fé é emuná. Emuná é o que, irmãos? Fidelidade. Ou seja, aqui não tem piso. Mas eu creio que quando eu calçar os pés, ou quando eu colocar os pés, o Senhor vai calçar. Ele vai colocar uma plataforma para eu trajetar em segurança. É o significado da palavra fé. Veja o versículo 4. E é necessário que ela quem? A fé cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão o quê? Maduros e completos, sem que nada lhes falte. Meus irmãos, isso aqui é tão sério, e eu coloquei aqui, eu achei interessante, vejam os irmãos, que o objetivo de Deus para a nossa vida é a maturidade. Seria trágico se os nossos filhos permanecessem bebês pelo resto da vida. É assim? E eu lia sobre isso e achei interessante. As mamães que amamentaram aqui, estão aqui, as mamães que estão aqui que amamentaram, estão aqui as mamães, ótimo. As mães aqui que amamentaram, os filhos, quando chegou a hora do desmame, ficaram muito felizes. Felizmente, deixei de mamar. Minha mãe fica em paz, que eu também estou. Todas as mães aqui. As mães, para desmamar os filhos, fizeram muita ginástica. Houve muita, umas põem gindungo, outras põem adesivo, outras põem não sei o quê, para atrapalhar o processo do menino para que ele se sinta
desestimulado a deixar. E também tem ainda uns bravos, né? Os hindus, vocês não vai mesmo lá. Tapou, vai lá. Tem uns atrevidos. Então, o processo de desmame não é um processo fácil. É a linguagem que Tiago está a usar aqui. É normal que o Senhor nos mande provações, não é? E vocês à primeira vista vão entender que esse Deus não nos ama, como é com Deus que nos ama, porque essa é a ideia do filho. Essa mãe aqui não está batendo bem da cabeça. Então eu quero crescer, quero comer. Está me dizendo não toma mais porque já estás mais velho e ainda quero comer. Eu não estou entendendo a ideia. É isso aqui. Quando Deus envia, então, as tribulações, as provações, Ele está dizendo, meu filho, eu estou a desmamar-vos. E nós, infantis, crianças, que gostamos de comer, não importa a idade, o que seja, queremos sempre esse cuidado de Deus. Ele diz, esqueçam. Desmame é desmame. É doloroso. Mas depois vem a compensação. Você já se imaginou mamando até os 14 anos? Já se imaginou mamando até os 20 anos? Nessa idade, assim, você já pensou mamar ainda nessa idade? É isso que Deus está dizendo aqui. Vocês não são mais crianças. Vocês cresceram. Agora é fazer o corte necessário e cresçam. E apareçam também. Por isso que os mais velhos usam a linguagem crescer dói. Não sabia. Crescer dói. Tipo, está a te esticar aquela coisa, está a te pressionar para você crescer. É o que o Tiago está trabalhando aqui conosco, olha. É para o vosso crescimento. É para vocês amadurecerem. Vejam os irmãos, muitos cristãos guardam-se das tribulações da vida e como resultado nunca crescem. Tem muito crente imaturo na igreja. Como é que eu falo essas coisas na igreja? Tem muito crente imaturo na igreja. Tem muito crente imaturo na igreja, não cresceu, não amadureceu. O tempo passou, mas ele não cresceu, não amadureceu. Por quê? Privou-se das tribulações, das provações, que são elas que nos fazem crescer. É o que o diabo trabalha aqui. Vejam os irmãos ainda mais. Agora, é preciso dizer que primeiro Deus opera em nós, antes de operar por meio de nós. Deus passou 25 anos a trabalhar na vida de Abraão, antes de lhe dar o filho prometido. Trabalhou 30 anos na vida de José, fazendo passar por várias provações, antes de colocá-lo no trono do Egito. Deus passou 80 anos a preparar Moisés para 40 anos de serviço. E você, um dia só, já está capengal, já está lá, não consegue mais, esse meu coração não aguenta mais, essa vida também não está fácil. Uma semana que Deus está falando que ele trabalhou 80 anos na vida de Moisés. Está aqui. Então a pessoa madura não discute com a vontade de Deus, antes aceita de bom grado e obedece a ela com alegria. Irmãos amados, um estágio difícil do processo de amadurecimento é o desmame. Então diga aí para o teu irmão, Deus está te desmamar. Aceite o processo e cresça. É o objetivo, o seu crescimento. Está aqui. Aqui. Por vezes Deus tem de desmamar seus filhos de seus brinquedos infantis e de atitudes imaturas. Está aqui. Crentes imaturos se ofendem com facilidade. Está aqui. Me dá uma coisinha. Estou nervoso. Estou chateado. Não estou para ninguém. Me deixa em paz. Imaturidade.
você com medo. O que faz que você é de vidro. Um toque leve quebra. É isso aqui. É imaturidade. Está aqui. Qualquer coisa que exerce pressão, para. E se ele não é bajulado? Tem gente, tem crente que vive da bajulação. Está muito bom. Fizeste bem. Hoje arrasaste. Melhor do que isso, só na China. Se você não bajula, ele não se sente bem. Isso é imaturidade. Lê só aqui uma lista de nomes e não cite o nome dela. Isso é imaturidade. O diabo está dizendo assim: fica de cara feia. Está aqui. Tiago propõe que nós já não somos crianças, somos maduros na fé e não podemos nos ofender por qualquer coisa. A maturidade traz ganhos em todas as áreas da vida. E o estágio que todo cristão deveria passar para alcançar uma fé madura, uma fé grande, se podemos chamar. É assim que se comporta um coração à prova de abalos. Ele se submete à vontade de Deus e cresce em maturidade. Por quê? Porque ele é um aluno na escola da fé. E em último lugar, e o Tiago termina, e eu também. Olha aqui. Um coração à prova de abalo, ora com confiança e total dependência de Deus. Vejam aqui os irmãos, olha aqui. Versículo 5. Se algum de vocês precisar de quê? Sabedoria. Grave essa palavra. Peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Irmãos, o que está acontecendo aqui, meus irmãos queridos? Tiago usa outra palavra-chave. Aqui, os destinatários da carta de Tiago estavam tendo dificuldades para orar. E hoje parece que não é diferente, né? Isso aqui tem irmão que não ora. Isso aqui não é acusação, não. Tem mesmo gente que não ora. Passa menos uma semana, não abre a Bíblia, não ora, não fala com Deus. Qual deveria então ser o conteúdo das orações dos cristãos que estão a passar por tribulações enviadas por Deus? Tiago dá a resposta: pedir sabedoria. Está aqui. E Tiago diz: olha, se você está a passar por momentos difíceis, a tendência é orar. Geralmente quando nós vamos orar, o que é que nós fazemos na oração? Pai, me abençoa só. Pai, me dá só. Pai, me faz só. Pai, me diz só. Pai, toma só. Pai. É só um peditório e uma única frase de gratidão. Mas Tiago está dizendo assim: quando você estiver a passar momentos de tribulação, não vale a pena só aí ficar com muito parlapié. O que vocês têm que fazer é o quê? É pedir sabedoria. O que é sabedoria aqui? A palavra bíblica para sabedoria no hebraico é rokma. Diga assim, rokma. Sabedoria. O que é sabedoria? A capacidade, do ponto de vista, sem ser o bíblico, o que é sabedoria? É o uso correto do conhecimento. Mas aqui o Tiago está a trabalhar é exatamente a capacidade de decidir, escolher o certo na hora da tribulação, de acordo com o temor do Senhor. Tiago está dizendo assim: olha, o indivíduo que é PhD, que estudou numa das melhores universidades do mundo, não chega a ser mais sábio que um simples cidadão que teme ao Senhor. E esse que é PhD, alcoólico, vida familiar bagunçada, filhos desviados nas drogas, então eles não têm sabedoria para administrar seu casamento,
seu relacionamento, seu dinheiro. Então eles não são sábios, mesmo com um diploma nas paredes da casa. Por isso, Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso é que nós temos aí pessoas que estudaram, mas são apenas tolos com conhecimento, porque não têm sabedoria. Você é uma pessoa sábia? Você é uma pessoa sábia? Aqui. A sabedoria define as nossas escolhas sobre com quem e como andaremos nas aflições. Os jovens que querem começar uma vida de namoro estão onde? Na sua maioria fracassam, porque não têm a sabedoria do Senhor para decidir da melhor forma possível. O que é sabedoria que Tiago está trazendo aqui? Se alguém tem uma tribulação, peça a sabedoria ao Senhor, que lhes dará. Pastor, me faça entender. Tua filha engravidou. O pai mundano e a mãe mundana, o que é que eles fazem? Manda para a rua. Manda embora. Mas o pai da igreja, o pai e a mãe, que são cristãos, acolhem a filha. E temos histórias de meninas, temos até avós que criaram os filhos, o filho dos filhos, mesmo depois da filha ter engravidado, vai estudar e a mãe vai cuidar. Conheço aqui mesmo um irmão, em conversa, disse: pastor, minha filha engravidou cedo. E o meu neto mora conosco desde ali meses. Para ela continuar a vida dele. Hoje é o nosso filho caçula, mas é neto. É essa sabedoria que Tiago está a dizer aqui. O pai que tem um filho nas drogas, pega o filho, sai da minha casa, não te quero mais aqui. É falta de... Então, diante dessa situação, Tiago diz: já peça ao Senhor para te ajudar, dar sabedoria para lidar com a situação do filho. O que é que o pai vai fazer? Chama o filho, conversa, quer se ajudar, vai fazer terapia, mas acolhe e não expulsa. É essa sabedoria na hora da provação. O que é que nós, os cristãos, fazemos hoje? A gente não ora. Esperto, inteligente, sábio, foi Salomão. De repente o miúdo vai assumir o trono. Toma o trono, Salomão, fica para ti. Daqui a pouco Deus aparece lá: ei, Salomão, o que é que tu queres de mim? Como eu posso te ajudar? O que é que diz Salomão? Senhor, dá-me sabedoria. Salomão já era sábio para pedir sabedoria. Ele já era sábio. Se fosse já assim aqui, já um crente aqui, o que é que queres para governar? Quero dinheiro, Senhor. Quero carro, quero condições para governar bem. Mas sabiamente Salomão pediu sabedoria. E aqui então, irmãos, eu quero encerrar. Por que a sabedoria é necessária ao passar por tribulações? Por um motivo: a fim de não desperdiçarmos a oportunidade que Deus nos dá para o nosso amadurecimento. A sabedoria nos ensina a entender como Deus usa as circunstâncias para o nosso bem, para a glória de Deus. E aqui, a alegria é diferente de felicidade. A felicidade depende das circunstâncias, mas a alegria é fruto do Espírito Santo e nasce da certeza de que o Senhor está perto. Por isso Paulo, preso, escreveu: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, perto está o Senhor. É essa alegria que nos permite atravessar a noite de dor, sabendo que amanhã trará redenção. Deus está conosco, meus irmãos amados. Eu sei que às vezes há situações que nos roubam a paz,
Parece que alguém pegou o tacão das botas e colocou no nosso pescoço. E não conseguimos respirar, turbaço. Eu sei que tem gente aqui a passar momentos muito difíceis, pastor. O senhor não sabe, eu choro todas as noites. Eu não sei, meu irmão, mas Deus sabe. Deus sabe. Pastor, não sabes o que eu passei, minha decepção. Tem gente num namoro de anos, pedido feito. Na hora que tem que casar, ele abandona e vai ficar com outra. Eu sei. Pastor, meu filho criado na igreja, meu filho bem educado, de repente virou a casaca, não quer saber de nós, está nas ruas, alcoolizado, drogado. Pastor, o senhor não sabe como é que eu me sinto. Eu não sei de fato, mas o senhor sabe. Pastor, no meu trabalho, tem um colega, aquele mesmo unha encravada, pastor. Eu já não sei o que eu vou fazer com ele. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Então, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das escolhas, das decisões, qual é a nossa postura? Pedir sabedoria. Ultimamente, tenho estado a orar muito a Deus para encher o meu coração de alegria. Porque quando a provação chega, o que o diabo quer fazer com isto é levar embora a nossa alegria. Tem muita gente na igreja sem festa no coração. Tem muita gente triste na igreja, amargurada. Para quê? Fale com Deus, Senhor, encha. Eu mesmo, vosso pastor, tenho estado a orar, Senhor, encha o meu coração de alegria. Ou seja, não permita que o inimigo leve embora a minha alegria. Não permita que as tribulações, que as provações levem embora a minha alegria. Então que Deus te abençoe nessa sua luta. Que Deus te abençoe nesse seu drama, na sua situação. Pastor, e agora já sabemos o remédio. É orar, Senhor, me dê sabedoria para lidar com a minha tribulação, com o meu tema, com o meu assunto, com a minha questão. Meus irmãos, que o Deus de paz te abençoe, te guarde, te proteja, te cuide, te preserve e te vá dentro do seu carinho. Ele possa conceder o que deseja o seu coração. Eu hoje não quero orar, mas eu quero pedir, não, eu vou orar, mas eu quero pedir aqui uma coisa aos irmãos. Se coloque de pé, por favor. Se é uma coisa que algumas vezes nós precisamos nessas horas em que nós estamos atravessando momentos muito difíceis. Às vezes queremos falar muitas coisas, o outro não quer ouvir muitas palavras. Às vezes estamos juntos, conte comigo em um abraço. É muito mais terapêutico do que 1000 palavras. Com o respeito que você tem a essa pessoa que está do seu lado, eu quero convidá-lo a dar um abraço a essa pessoa que está aí. Diga, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua situação, mas olha, vou orar por si. Conte comigo, vou interceder a Deus a teu favor, para que o Senhor possa te abençoar, o Senhor possa cuidar das suas lutas, das suas dificuldades, em nome do Senhor Jesus. 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 Que Deus abençoe a sua palavra em cada coração. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém.